Perdão. O julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente e, ao mesmo tempo, legitimar nossos projetos de vida para o futuro. O passado passou e o único momento que temos é o agora. Basta utilizarmos o perdão e, imediatamente, começaremos a sentir conforto e alívio, pois descarregamos os pesados fardos de culpa, vergonha e perfeccionismo. Quando erramos, é necessário, primeiramente, admitir as nossas fraquezas e, em seguida, pedir aos outros que revelem nossas falhas. Somente a partir deste ponto é que começamos a desfazer as técnicas defensivas e a facilitar a boa comunicação, evitando, assim, a morte do diálogo reconciliador. O auto-perdão é um estado da alma que emerge de nossa intimidade, fazendo-nos aceitar tudo o que somos sem nenhum pré-julgamento. É quando passamos a entender que nossos aparentes defeitos são, só e exclusivamente, potenciais a ser desenvolvidos. Por isso, o julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. À medida que perdoamos nossos desacertos, começamos também a perdoar as faltas dos outros. Quanto mais compreendemos o outro, avaliando e validando o que ele pensava e como se sentia na hora da indelicadeza, mais facilmente aprendemos a nos perdoar. O ato de não perdão a nós mesmos nos acarreta permanência nas sensações desagradáveis e nas energias negativas, resquícios dos dissabores e desencontros da vida. Perdoar-nos leva ao cultivo do amor a nós mesmos e, por consequência, aos outros. Enfim, é a base que mantém a humanidade íntegra e solidária. O auto-perdão nos conduz à aceitação plena de nossas potencialidades ainda não desenvolvidas, seja de natureza intelectual, seja de natureza psíquica e emocional, e a uma compreensão maior do que as experiências evolutivas nada mais são que a soma de acertos e erros do passado e do presente. Os erros acabam se transformando em lições preciosas e deles podemos retirar as bases seguras para o êxito no futuro. Deus não age jamais por capricho e tudo no universo está regido por leis em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. A sabedoria e a bondade de Deus se refletem constantemente nos atos e atitudes de Jesus de Nazaré. No episódio ocorrido na casa do fariseu Simão, uma prostituta atirava-se aos pés do mestre, cobrindo-os de beijos, lavando-os com suas lágrimas, enxugando-os com seus cabelos e untando-os com um óleo perfumado. Ela é perdoada incondicionalmente. Seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor, mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Deus estava com Jesus e ele com o Pai, por isso amava, perdoava, estimulava e incentivava a todos, sem qualquer distinção. A bondade e a sabedoria providencial
está e sempre esteve nos amando e perdoando. Não importa o grau da escala evolutiva em que estamos situados ou o que estejamos fazendo. O amor, o da misericórdia divina, é incondicional. Não depende de nenhum tipo de restrição ou limitação. Ama, simplesmente por amar. Uma introspecção a respeito desse amor incondicional que a divindade tem para conosco é extremamente importante para o auto-perdão. Se Deus nos ama e nos aceita como somos hoje, por que haveríamos de tomar uma atitude contrária à postura divina? Entretanto, o auto-perdão não significa paralisarmos nossas atividades evolutivas, acomodando-nos em nossas deficiências, fragilidades ou incapacidades, mas sim libertar-nos dos fardos pesados de autopunição que carregamos desnecessariamente. O auto-perdão nos traz paz de espírito, habilidade para amar e ser amados, e possibilidades para dar e receber serenidade. Ele nos livra do cultivo de uma fixação neurótica em fatos do passado, o qual nos impede o crescimento no presente. Perdoar-nos elimina a ideia fixa no remorso por algo que aconteceu ontem e a ansiedade do que poderá ser revelado ou vir a acontecer amanhã. Questão 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrada ou subordinada a alguma lei? Deus não age jamais por capricho, e tudo no universo está regido por leis, em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Eu sei que já falamos demais sobre o perdão e tudo, né? Mas acho que vale a pena a gente bater nessa tecla aí. Porque o auto-perdão que fala aí nesse texto, ele é muito importante para a nossa caminhada, né? E a gente vê muitas nossas falhas e não vê as nossas virtudes. E a gente tem muitas virtudes, né? Esse auto-perdão, que eu considero assim, é lustrar a autoestima. Porque a gente não avança se a gente não tiver o perdão. Porque todos nós, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Todos nós erramos, todos nós falhamos. Agora, é muito importante não errar mais. Outro dia eu estava conversando um casal. Foram e voltaram várias vezes. Ele escorregou e confessou o erro, pediu perdão, ela perdoou. Depois escorregou outra vez e quer o perdão novamente e acha ruim que ela não está perdoando. Não sei se vocês participaram já de missa na Igreja Católica, então, 1 hora antes o padre está lá no confessionário para ouvir os pecados, né? Eu já até falei aqui no grupo. E na fila do confessionário, chama confessionário, né? Na fila do confessionário, sempre eram as mesmas pessoas. Eu comecei a rir no meio da igreja. Mamãe, o que você está rindo, Romo? Para de rir. Mamãe, não consigo. Mas o que foi? São sempre as mesmas pessoas. Quer dizer, se você a gente pedir perdão, mas continuar no erro, você não aprendeu, você não segue em frente. Deus é misericordioso, mas a gente paga pelas nossas falhas, os nossos erros. Pedir perdão não significa que está apagado as falhas, a cicatriz fica. Então, é importante o auto-perdão, mas perdoar não significa que está lavada a roupa suja e acabou e pronto, não. Né? É muito importante esse exame de autoconsciência, ver as nossas virtudes para caminhar em frente. Mas um auto-perdão sincero,
uma avaliação sincera. A gente volta outra vez, que o Silvio falou várias vezes aqui, Santo Agostinho, né? E tem que ser feito todo dia. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu falei que não devia ser dito, ou podia ter sido dito de forma diferente, né? O que eu deixei de fazer que poderia ter feito? Aquele irmão que bateu na porta do meu carro, como é que eu atendi ele? Como é que eu falei com ele, né? Então, o perdão é importante, mas tem que saber auto-perdoar e saber se corrigir, não manter nos erros, né? O perdão não tira os erros, não. Eu queria só comentar isso aí. Obrigado, gente. É nesse ponto, né, que tu terminou, né, que eu acho que é um ponto muito importante do texto. Quando esse auto-perdão começa a ser usado como desculpa. Ah, não, eu vou me perdoar. Que é o que eu sempre falo, quando se fala, não, todos temos um caminho, o nosso tempo, e muitas vezes isso é usado como desculpa. Não, eu não preciso resolver isso agora, porque eu tenho todo o tempo do universo. Eu sou imortal, então se eu não resolvo isso hoje, eu resolvo isso amanhã. Então, acho que o auto-perdão, a dificuldade é inerente ao ser humano por vários outros sentimentos que a gente tem, né, que nos impedem, né, além do ego, da vaidade, muito mais coisas, né, que nos impede de perdoar os outros e a nós mesmos. Mas acho que, para mim, o ponto assim que precisa mais atenção da gente é tomar cuidado para não usar esse auto-perdão como uma desculpa para continuar fazendo, sempre falando a mesma coisa. Não, amanhã eu resolvo, eu tenho eternidade, ainda não estou no meu tempo, cada um no seu tempo, e vai postergando uma mudança, porque você acaba incorporando essa ideia de que um dia você vai resolver esse problema, então não precisa se esforçar tanto hoje. Acho que, para mim, isso é o que mais chamou a atenção. Nossa, muito bacana, assim, deixa eu só colocar aqui esse do perdão. Eu acho que ele é muito bacana. A gente vê dois aspectos, né? Um com relação a nós mesmos, essa questão do auto-perdão, no sentido de não nos prendermos aos aspectos do passado. Então eu vejo o perdão nesse ponto, não ficar preso, mas ele tem que vir junto com essa reconstrução, né? Então esse ponto que o Rômulo e o Silvio colocaram, que ele tem que vir junto com a reconstrução, e a gente tem que ter isso muito claro. E outra coisa é o perdão para com o outro. Aí é diferente, no sentido de que o processo é do outro. Então, a gente eu acho que a gente deve ser exigente conosco mesmo na reconstrução, e com relação ao outro, ele é um outro processo, porque a gente não tem como, o processo do outro é do outro, então é o perdão e a emissão de muito amor para que ele desperte e perceba a necessidade da reforma íntima. Aí que eu vejo que é o tempo do outro. Não temos esse ponto de conseguirmos modificar, e sim atuar, amar e iluminar, no sentido de que ele perceba a necessidade de reconstruir o seu caminho. Então, eu vejo o perdão nesses dois aspectos. Conosco mesmo, então eu vejo que ele tem que vir junto com essa reconstrução sempre, e com relação ao outro, o perdoar 7 vezes 7, indefinidamente, mas ao mesmo tempo, qual é a ação? É amar, é compreender e é auxiliar a ele a despertar, sabendo que tem que reconstruir, sabe? Então, é esse que eu vejo esse aspecto do perdão nesses dois pontos. A Janine, acho que também ia falar. Bom dia. Uma situação que eu acho interessante da gente pensar é que o auto-perdão, ele é dificílimo, verdadeiro, né? Ele é dificílimo. Então, essa história de dizer, não, eu me perdoo, mas eu continuo errando, é porque ainda não existe o auto-perdão. O auto-perdão, ele é um processo profundo e difícil, né?
E o grande problema do ponto de vista energético do não perdão é a culpa. E a culpa, ela nos coloca num estado de expiação contínuo. E levando em conta que nós estamos num momento, né, de um processo planetário de regeneração, a expiação, ela é dolorosa. Eu tenho percebido nesse grupo, assim, o quão é interessante. Quando eu entro aqui, eu acho que é por causa realmente da influência do papai no grupo, mas eu estou lembrando muitas coisas que o papai dizia. E aí eu acho que é até interessante, porque são coisas que, inclusive, assim, eu nem lembro, mas quando eu entro no grupo, eu lembro de falas do papai, pode ser pela influência dele aqui por perto, né? Mas ele dizia que, ele falava que, por exemplo, o resgate, ele é desnecessário, ele só nos puxa para as faixas do amor. Ele dizia, se a gente amasse, a gente não precisava do resgate na dor. A dor, ela não tem nenhum objetivo, né? No entanto que Jesus veio e falou, ame e perdoa e tá tudo bem. Mas a gente não consegue nem amar e nem perdoar. Então, a gente finge que a gente perdoa e a gente finge que ama, né? Então, é ainda um termo mesmo processual essa questão de trabalhar o perdão, porque dentro de uma lógica da compreensão, que é o que ele fala no texto, quando a gente compreende, é possível libertar, né? Agora, o erro, né, eu que lido com a intimidade de pessoas, eu vejo cada vez mais que o erro, ele está muito justificado numa lógica de vida, entendeu? Dentro daquela lógica, o erro existe. Então, você percebe que não há erro porque existe uma lógica por trás. Né? Não existe nenhum mal que não tenha um outro mal que não tenha sido perdoado e tenha sido praticado agora. Né? E é uma sequência. Então, essa compreensão, que essa consciência, esse nível de consciência que nos liberta e nos faz, né, realmente nos auto-perdoarmos, como Jesus nos ensinou, e perdoar o outro, e amar verdadeiramente, ele nos liberta, sim, de todo um passado maléfico, né? Porque um passado maléfico só somos crianças, né, sem entender, ignorantes em relação àquela. Porque senão nós continuamos dentro de processos de auto-julgamento, de julgamento e de resgates eternos, né? Não sei. Bom, isso é uma... Se você falou agora do auto-julgamento, né? Na verdade, essa coisa do erro, não erro e perdoar, já começa de uma outra coisa, o nosso hábito de julgar, né? A gente tem a tendência de achar que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Aí daí a gente julga, e se julgar que a outra errou, aí a gente vai avaliar se perdoa ou não. Quer dizer, então tudo começa no hábito que a gente tem de julgar. Se a gente passar a ter essa compreensão que ele prega aqui, né, muito mais ampla, não só do coletivo, mas do universo, a gente para de julgar, e a gente parando de julgar, a gente não tem necessidade de perdoar absolutamente nada. Quando a gente vai numa história mais profunda, e eu sou muito grata por esse trabalho em que a gente adentra a intimidade das pessoas, sempre existe uma lógica ali na falta, sabe? É uma lógica, é lógico que essa pessoa está errando, porque olha o histórico e a lógica que está constituída a vida dela. Enquanto ela não percebe essa lógica e ali ela entende que pode se atuar por meio de outra lógica, a falta ela continua perpetuando, né? Então, assim, isso que eu falo dentro de... Por isso que né, quando se fala, né, tá tudo perdoado, porque dentro dessa lógica não há ali a perpetuação, né, do erro, não há erro, assim, há a perpetuação da falta de entendimento de que eu posso operar numa outra lógica.
Mas, assim, cada vez mais que eu lido com pessoas e vejo pessoas sofrendo com as suas faltas, eu vejo quão essas faltas, elas são lógicas dentro da história de vida delas. E que tem que se rever essa história de vida, se rever essa lógica, para se abandonar aquela... Então, a partir do momento que eu abandono aquela lógica, que era uma lógica que me leva à dor, minha e do outro, que seria o mal, eu estou em uma outra frequência. Eu não preciso mais do resgate daquilo, porque eu mudei. Teve uma vez que eu vi uma palestra que eu achei muito interessante, que era que ela dizia que o arrependimento ele foi deturpado pelo próprio catolicismo. Arrependimento quer dizer só mudar de caminho, nada mais. Mudar de caminho. Então, ou seja, você sair de uma estrutura energética de dor e vai para uma estrutura de amor. Quando muda o caminho, a gente tira essa história da dívida. Porque não há dívida numa nova estrutura. Se aquela estrutura ela se desfez. Não sei, estou trazendo isso aqui até para refletir com vocês. Eu não sei se seria por aí. Eu acho legal isso tudo que você colocou. Eu estava pensando assim, na pergunta, né, que quanto tempo dura o sofrimento, alguma coisa, né? O sofrimento não é Deus que coloca, Deus não tem nada, Deus só ama. Nós é que não mudando, não nos mudando, né, seja lá por histórias de vida, seja, que eu acredito muito nisso que você está, eu acredito muito nisso que você está colocando, até porque, como no grupo, eu sou a racional, né? Eu sempre procuro tentar entender o porquê que a pessoa... Eu uso muita razão nisso. Às vezes, aqui na família, eu fui a única pessoa que foi buscar o passado da minha mãe, do meu pai, para tentar entender o porquê aquela ação, e porque às vezes tem mágoas, né, de família, que você vira e fala assim, nossa, fez aquilo. Aí eu, não, tudo bem. Aí eu fui saber a história da vida, e aí, de repente, você vai puxando, tudo tem um porquê, e vai dentro da família, se passando determinadas situações que foram, aconteceu isso, aí ela agiu desse jeito, aí depois ela educou desse jeito, por que ela educou desse jeito? E aí, às vezes, as pessoas não conseguem quebrar essas coisas, porque talvez não vão lá atrás. E aí, tá sofrendo, vai se continuar sofrendo sempre. Deus está lá, torcendo pela gente, eu acho, orando, falando de amor, amando a gente, para ver se a gente quebra isso, né? Magnífico. Eu só tenho que agradecer esse grupo, porque traz tanto esclarecimento, né? E eu acho o auto-perdão tão necessário, mas eu vou ler esse pequeno parágrafo. Entretanto, o auto-perdão não significa paralisar as nossas atividades evolutivas. Leia para a gente, Silvio. Entretanto, o auto-perdão não significa paralisarmos nossas atividades evolutivas, acomodando-nos em nossas deficiências, fragilidades ou incapacidades, mas sim libertar-nos dos fardos pesados da autopunição que carregamos desnecessariamente. Eu acho que isso já vem da gente, né? A própria Janine falou isso, né? O mundo ocidental, principalmente, foi criado numa religião que o perdoar está envolvido diretamente com pecar. Você perdoava porque você tinha pecado. Então você já bota uma carga pesada em cima disso.